Estou aqui, mas não estou. Estou presente, mas não estou. Ou ligado, né? Mas foi isso que a gente trabalhou com porque essa tecnologia nem sempre pode ser. Palmas aí para É um potencializador da possibilidade da diferença. É uma faca de dois gumes, né? Então, tipo, tem isso. Então vamos já considerar essas coisas quando a gente fala, porque nós já estávamos indo na tua, entendeu? Se a Ju não falasse ali, nós estávamos todo mundo assim, não estava? A gente está vendo uma consideração que depende de quem interage. Depende de como é que é essa interação que ela falta. A tecnologia ela não produz indiferença, mas depende de como é que ela Pode ser um instrumento. Está agregado aos valores culturais. Ok, bom, então é isso aí. Uma coisa que é fato de dois gumes, tem que tomar cuidado, tá certo? Uma coisa que a gente tinha falado aqui no nosso grupo um pouquinho foi a questão das profissões também, né? Que a galera está se formando com a parte da emoção, geralmente tenta ser podada, né? Vai formar um médico, a ideia é que ele não se emocione com o paciente, entende? Nenhum, vai formar um engenheiro, tanto faz. Se a barragem dele vai estar afetando um ecossistema todo, uma comunidade, desde que ali tem o tanto de energia que ele quer ter na barragem, por exemplo. Então, é isso, né? A gente vai se formando também, e aí a diferença está nas lá. respostas pela tecnologia, né? Ok. Essa é pedagógica. Eu estava pensando também, tentando juntar com a aula passada, né, sobre a cultura da violência. Dá a impressão que é mais ou menos assim, ó, a cascata. Eu coloco uma cultura que me amedronta e o medo me paralisa. Então eu não vivo, eu não me coloco nas experiências. E não me colocar nas experiências faz com que eu não gere emoções contra aquilo. Claro. Mas existe uma força no ser, alguma coisa que eu não sei explicar, que me faz... eu não vivo, mas eu penso sobre. Sim. Então eu racionalizo. Eu gero uma percepção, mas sem vivência. E aí isso fica só no campo da racionalidade e desconectado muitas vezes com o que é o real. E aí justifica que eu instrumentalize as coisas, já que racionalmente parece que está tudo lógico, assim. Eu criei uma lógica e então tá fácil de instrumentalizar porque... Eu vou dar exemplo bem concreto disso aí, depois a gente volta para isso, tá? Das 4 sociedades que colapsaram, que é a base desse nosso estudo, uma delas foi o colapso mais completo, foi os vikings, que não sobraram nenhum. Mas o registro das 3 outras nos permite dizer que, assim como mesmo numa cultura de ódio, de medo, de violência, o amor continua sendo a emoção fundadora do humano. Nos pascuenses, 20 anos depois do colapso ter acontecido, uma nova geração de líderes nasceu com novas ideias, botando abaixo não mais apoiando aquela cultura dos moais. Então, há uma cultura de resiliência com respeito ao amor como fundamento do mundo. Mesmo nas sociedades mais duras, mais violentas, mais agressivas, lá no fundo, essa chama não se apaga nunca. Os maias, eu estive lá agora, das 3 que colapsaram, é aquela sociedade que mais pessoas têm. São milhões de maias vivendo na Península de Yucatán. Claro que para 1 milhão de maias que chegou a ter, esses milhares são significativos. O que aconteceu com os maias
é que, à medida que os colapsos das cidades iam acontecendo, as famílias, Diego, fugiam. E já não tinha mais um Estado militar que as pegasse e as sequestrasse e matasse, porque já estava colapsando. E essa fuga das famílias, que são as avós, bisavós dessas pessoas que a gente vê hoje lá, são famílias que fugiram com a expectativa amorosa de sozinhas, a família pequena entra na floresta, ela vai sobreviver fora daquela trajetória de violência. Só para concluir, nos Anasazi a mesma coisa. Hoje tu tem 4 culturas, os Zuni, os Hopi, os Avalassapai e os Abalapiros, 4 lá, que são diretamente descendentes do povo coelho dos Anasazi. Ó, os Hopi, é esse que tiveram aí. Então, os Hopi, eles vivem dentro da grande nação Navarro, tem um pedacinho lá que é dos Hopi. Os Navarro não tem nada a ver com Navarro, Apache, já vem de uma outra pós-colapso dos Anasazi. Mas essas pessoas, elas sobreviveram ao colapso do Anasazi, baseando na perspectiva do amor como fundamento do mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o estudo do colapso nos mostrou 3 tipos de cultura. A cultura da indiferença, que em determinado momento é hegemônica. A cultura da conivência das elites. As elites foram coniventes até o fim. Não evoluíram 1 milímetro em termos conceituais. As elites. E tem aquele grupo de pessoas que foram resilientes, ou seja, conseguiram resistir à cultura do colapso através da preservação da sua subjetividade. Porque você não pode sair por aí dizendo que é a favor do amor dentro de uma sociedade que é só ódio. Isso tu aplica para os alemães, tu aplica para nós no tempo da ditadura. Né? Como é que a ditadura brasileira, por exemplo, rapaz, ela foi decretada ao fim, no dia 1º de janeiro de 79, mas no mesmo momento ainda entrou o último general. Cara, pois dia 2 de janeiro de 79 o Brizola veio, aí veio o Paulo Freire, todo mundo veio, não quis nem saber, entendeu? E eles não puderam mais botar ninguém na prisão. Porque o fim da ditadura não aconteceu no dia 1º de janeiro de 79. Aconteceu 2 meses antes, quando o Lula foi reconhecido como o primeiro preso político desse país. Ou seja, o Lula não foi sequestrado. Apesar da lei de sequestro, ainda existe. Tu percebe quando uma coisa acaba, porque tem que acabar? Porque o AI-5 e o 477 acabaram no dia 31 de dezembro de 78. Então, até o dia 31 de dezembro, não havia preso político no Brasil. As pessoas eram simplesmente sequestradas, presas, torturadas e mortas. Porque tinha uma lei que permitia isso. O Lula foi preso em novembro e ele foi preso já numa prerrogativa que legalmente não havia. Ele teve advogado, a mãe morreu, ele estava preso, ele pediu o habeas corpus, um juiz deu, e ele foi escoltado para o enterro da mãe. E ele não foi torturado, nada. Então, ele era o primeiro preso político. A prisão do Lula foi o fim da ditadura. 5 anos antes. Então, a resiliência, o que eu quero dizer para vocês, nós temos que ser pedagogos. Não, pedagogos não, vamos lá, educadores da resiliência. Porque esse mundo que está aí é um mundo indiferente, nós sabemos disso. Só que nós temos que apostar na força da resiliência. Eu queria falar, nem sei se eu vou lembrar, eram 2 coisas. A primeira que eu lembro era sobre o medo, no sentido de que, não que ele seja um gerador lembrei de 2 coisas. Um era que ele talvez não seja um gerador de indiferença, muito pelo contrário. Né? O medo, ele é um gerador de muitas vezes ódio, horror, terror, nojo,
né? Isso são sentimentos negativos que estão sendo alimentados, né? Ali, né? E aí o professor falou da fuga ali, que muitas vezes foi por medo. Uma fuga por medo. Não, mas já é coragem. Né? E aí eu ia falar que ao mesmo tempo que tu foge por medo, tu também tem a coragem de estar ali preservando a sua subjetividade, de não dizer que vai fugir. Porque se tu vai dizer que foge, tu é um desertor, né? E tu não pode desertar. Claro, né? Senão tu vai ser morto. Então é um medo que gera uma situação de coragem. E aí eu lembrei da questão dos limites. Como é que as pessoas são indiferentes e ficam ali sempre cutucando o limite? Porque tem o desafio, né? O desafio e a coragem, que vai sempre ali. Eu peço que tu trabalhe um pouquinho o conteúdo da semana passada. O medo, coragem, tudo isso está dentro dessa complexidade. Essas famílias que no final rompem, como é o caso do Lula, isso não é medo, isso é coragem. Diferente. Porque ela não sabe que a coisa está colapsando, a coisa está acontecendo. Entendeu? Então, a família Maia que foge para a floresta, lá na Sasa, ele está arriscando. Ele fez uma avaliação e arriscou. Ele não sabia que os caras não iam atrás e matar. Então, é uma coragem, não é medo. Tu não foge por medo. Quem foge, foge porque tem coragem. O medo é que permite ele resistir, sobreviver na cultura da violência. Porque, a cultura da violência é porrada, brother. Aí o medo você fica em silêncio, segue o andar, dança conforme a música e reproduz. Porque se tu não reproduzir, os caras vão ver que tu tá fora da sintonia. Quando eu falei, eu estava mais pensando nessa do Pascoalense que cortou a última palmeira, assim. Ele foi indiferente. Ele foi diferente com a natureza, mas eu acho que ele criou uma racionalidade perante ao divino, né? Então ele cortou a última árvore para fazer uma oferenda, provavelmente, né? Para Deus ajudar ele a sair daquela condição de colapso, mas ele não conseguiu evoluir as coisas. Que é exatamente essa adoração que estava acabando com... A mesma coisa nos Maia, cada vez é mais alta a pirâmide, cada vez é... Mas vamos encerrar aqui, para nós podermos passar aqui pela conversa. Nós estávamos nesse grupo. Vocês querem comentar? É isso? Ok? Vamos para um outro grupo? Eu acho que tem mais um ponto que a gente comentou, que a gente falou das instituições. Sim. Do banco. Eu dei um exemplo do banco, que é um lugar que a gente vai no dia a dia, a gente tem uma relação de dependência do banco, enquanto na verdade o banco que depende das pessoas, né? É uma instituição que tem esse poder fictício assim, né, da nossa mente, que a nossa mente cria esse poder no banco, e aí a gente é obrigado a ir lá e às vezes nem se relaciona com as pessoas, assim. A gente tem que pagar as contas do dia a dia, mas não está reconhecendo, né, as pessoas que estão à nossa volta. Então tem as filas, aí ninguém se fala nas filas, como fica no celular, você conversa com as pessoas que estão do lado de lá da mesa, ou do guichê, você não sabe nem quem que é, de onde veio e tal, e aquela pessoa te coloca várias imposições do que tu tem que fazer e tal, quanto que tu tem que pagar e quanto que é os juros, entendeu? Parece uma ideia de esbarramento, assim, né? É diferente. Você esbarra no reconhecimento do outro, mas passa despercebido. Claro. Esse grupo quer comentar? Então, eu anotei aqui, se a gente não tem uma síntese, então não fala. Não tem uma Pode síntese. falar o que tu fez. Então, nosso grupo debateu. Por que será que os povos não chegam a uma total harmonia? Ele levantou. Aí eu falei, será que é falta de tolerância entre quem acredita numa coisa e acredita em outra? Sim. E aí eu tentei, eu trouxe isso do exterior, ele não é do Brasil. Então eu trouxe fora. Aí eu trouxe o meu contexto e imaginei, por que a gente não consegue uma união para tentar resolver as coisas sociais? Aí eu tentei imaginar, por exemplo, tem algumas religiões que através de uma violência que não é física e não é verbal, permanece com determinadas intolerâncias.
que isso atravanca um equilíbrio de acreditar, de união. Outro ponto que a gente colocou, eu falei assim, eu tenho uma opinião radical sobre o cuidar do futuro que a mulher exerce numa família nuclear, por exemplo. Sim. Não vou dizer que é uma família aceitável, mas é um tipo de família, é quando a mulher cuida da criança, porque a criança é o futuro, quem cuida da criança cuida do futuro, e afetivamente, o homem, nesse modelo da maioria ocidental, o homem afetivamente há uma indiferença, porque cuida menos da criança. Eu ainda não tinha formado essa opinião, que era muito radical, eu tinha que matutar. Mas eu coloquei na roda, ela deu uma opinião, eles também deram uma opinião. O que mais que eu falei? O que mais que a gente falou? Eu fiquei em dúvida sobre a concepção de diferença pedagógica com a concepção de diferença social-política. Aí o Luiz falou, existe a questão das leis, que as pessoas são diferentes com as leis. Ele citou também em relação a quando você pergunta uma coisa do professor, ele já estava analisando a pergunta, e por aí vai. Eu queria que o Dada falasse da yoga, que ele comentou da parte biológica, que na experiência dele, né, com a yoga, que tem a yoga enxerga isso como um reeducar da biologia para... Eu sigo uma filosofia que começou na Índia 7.500 anos atrás, com um senhor que se chamava Shiva. Então, ele fala que um ser humano é uma máquina biológica. E essa máquina, ele está influenciado por glândulas endocrinas, que está conectado com sentimentos negativos e positivos no corpo dele. Para trocar o comportamento do ser humano, ele tem que trabalhar fisicamente com o corpo dele, para mudar os hormônios que está segregado no sistema dele. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa tem medo, significa as glândulas adrenalinas não estão funcionando muito bem. E para fazer isso, ele tem que fazer uma postura que vai pressionar essas glândulas para segregar os hormônios balanceados no corpo dele. Então, esse medo vai desaparecer. Então, o yoga define que tem 50 propensidades no corpo humano. E essas propensidades só podem sair no corpo dele quando ele pressiona cada glândula que está dentro do corpo dele. Então, para mudar a sociedade, realmente, nós devemos tentar trabalhar com o nosso corpo humano. Trocar, balancear a segregação de hormônios que está dentro do nosso corpo. Quando nós vamos fazer isso, podemos mudar, a sociedade. Porque se você tem um sentimento, por exemplo, de medo, você vai continuar com esse sentimento de medo, se você não vai tirar esse medo com sua postura. Não? Então, nós temos que fazer uma parte de físico, espiritual para tirar aquele medo e psico-espiritual conectando nossa mente com a Suprema Consciência através de meditação. Então essas duas coisas eles se ensinam nas práticas de yoga. A yoga, portanto, é uma técnica que ajuda a gente a não ser diferente. Sim, ajuda nós. Uma técnica de reeducar as emoções, portanto, de não ser diferente. Para ficar paralisado. Excelente. Vamos aqui para esse grupo? Não? Chegamos? Samuel vai falar? Então, fala aí, Samuel. Vamos lá. Então, a gente fala sobre a pedagogia, a maneira de passar os conhecimentos dentro da família, dentro da igreja, da universidade. A gente já pegou um exemplo sobre... Eu ouvi vários comentários sobre alunos da UFSC, alguns se matando, alguns desistiram das aulas, porque aqui é como se tem uma espécie, se chama aqui de depressão, sabe? Porque a método, a pedagogia de ensino, de passar o conhecimento, a pessoa está dentro da universidade, não vejo a aula de sair, e quando fechou de se subir lá, entendeu? Ficar feliz porque estava numa depressão. Então, a maneira que a gente passa os conhecimentos, que seja dentro da família, às vezes
os pais passam alguns princípios, a gente não sabe por que aplicar, porque não aplicar, é só falar isso e com ameaça. Tem ameaça se não fazer, se não complicar, sem saber. E na escola é a mesma coisa, às vezes tem professores que são, como as alunos falam, que são chatos, sabe? E vai estar ensinando que você não vai passar, vai tirar 0, vai tirar 2, e você está com isso, não está aprendendo para se relacionar com a sociedade, mas está aprendendo para passar, está fazendo as coisas para passar, para sair. Então, a maneira que a pedagogia, a nossa maneira de fazer as coisas, de passar os conhecimentos, as regras, é muito. Não está. Para complementar só um pouquinho, eu peguei 2 exemplos. Sim. Para apoiar a ideia que a gente estava discutindo. Ótimo, diga. Mas só que você diz que a gente tem que entender ali, depois ler o texto. Eu não consegui mais. Não, o texto eu não peguei, na verdade eu falei. Não, mas apesar disso Mas eu pedi exemplos. Se você quer dar exemplo de indiferença, dê. Por exemplo, eu tenho um exemplo sobre a disparição dos nossos conifeiros lá no antigo. Tá. Sim. Que tem uma vazio de emoção pedagógica, porque ninguém não tem aviso, não tem um escrito, uma teoria para pesquisar, para encher nosso conhecimento sobre o nosso colapso. Entendeu? Eu acho que isso aqui é uma vazio pedagógico. Também eu ligo esse exemplo com a social, social política. A indiferença social e política. Assim. Por exemplo, se tivesse acontecido uma coisa assim, é porque não tem uma política construída acima do nosso colapso e que está ligado com uma diferença pedagógica também. E terceiro, eu peguei um exemplo sobre a biologia, é porque a gente não tem um reflexo, uma sensação do que está acontecendo com o nosso colapso. Por exemplo, as colheres que a gente tem no desaparecimento da nossa mata, da mata, de lá, e a poluição, entendeu? E outras coisas que estão interferidas no colapso. Mas eu peguei esse exemplo para tentar ligar essas 3 palavras. Excelente. Eu queria valorizar, é um pouco isso que eu estava, como vocês falaram do banco, é exemplos. Mas para a gente poder praticar, para ver se esse esquema te ajuda a enxergar, tá certo? Excelente, Baudelaire. Por aí? Vocês me ajudam. Porque nós também não chegamos muito, não conseguimos assim fechar no conceito, né? Algo que me chamou a atenção do nosso grupo é que a gente começou falando assim, dessa questão de enxergar horizontalmente. A gente começou a meio que buscar umas soluções, né, de como a gente poderia dialogar com esse mundo diferente, né, pedagogicamente falando, porque a gente percebe essa pedagogia. Aí a gente começou o professor comentou aqui, né, trabalhar a relação do sujeito, como podemos identificar e aprender com a negação desse sujeito. Então a gente começou a trouxe um exemplo assim, ela teve um namorado de uma outra cor, o pai dela era extremamente racista, e aconteceu toda uma situação, né, de coerção, tudo. Eu, no meu caso, eu decidi virar vegetariana, sou a única vegetariana da minha família, e começou todo um drama familiar. E aí, como que eu vou agir perante isso, né? E aí a gente começou a buscar essas ferramentas. Aí a gente colocou de reconhecer a indiferença do outro para conhecer a origem dessa indiferença também, né? E aí contextualizar ele dentro dessa indiferença que ele se encontra, que para nós pode parecer absurdo,
mas valorizar isso nele pra gente poder dialogar, pra entender assim, como que eu vou conversar com essa pessoa, né? E aí a gente buscar isso, assim, nesse sentido que a gente chegou mais, assim, Tá ótimo. Mas acho que Tá ótimo. Eu generalizei numa frase e a indiferença é a negação do mundo. Negação do quê? Negação do mundo. Do não mundo? mudo. Do mundo ou do mundo? Negação do mundo e não mudo. Mudo? É, mudo e não A mudo. negação do mundo seria da vida, né? Mundo? Mundo? E não mudo. Isso aí é a nossa indiferença, a nossa permanência nessa situação. Aí ele falou assim, a permanência no mundo que gira, que tem que evoluir, gera um retrocesso. Tipo, se tu, pelo que eu entendi, se tu fica permanente naquela realidade ali, Sim. mas o mundo, a vida, ela evolui. Claro. E aí você fica aqui estático e isso vai gerando vários retrocessos. É uma questão de ter um diálogo, porque eu estou trazendo essa reflexão mais de sociedades que não mudaram. Né? Que não houve uma evolução epistêmica. Quando eu digo evolução epistêmica, é quando surge um novo conceito, um tablet, já há algum tempo. Né? Então nós aqui hoje, é muito claro isso, se nós ficar fechadinho, o mundo aí fora vai tocar, entende? Então, enfim, a gente tem que saber dialogar e respeitar o momento histórico dessas experiências de colapsos que a gente está trazendo. Aqui tem mais uma, eu agradeço, eu acho que vocês não falaram, né? Então vamos para nós poder encerrar no... A gente também, acho que é uma mescla do que cada um disse um pouco, não foi bem um consenso, assim. Mas a gente colocou que era a negação dos sujeitos, né, que tinha sido colocado, privando eles de um futuro, né? Isso é uma dissociação do todo, né? É um egoísmo. E um exemplo é o sistema que a gente vive. Ele se interessa em incitar essa indiferença, dispersando as pessoas, que é justamente para alcançar o fim dele, que é lucro pelo lucro, né? Sistema capitalista. Bom exemplo. Né? Bom exemplo. Aí essa ideia de dissociação, eu estava comentando, eu fiquei pensando, é você se dissociar do mundo que está à sua volta, né, e deixar ele sem dissociação justamente isso, né? É isso que eles querem. É isso que é a indiferença, né? A dissociação. É isso que eles chamam do individualismo, né? Dá para fazer uma relação com o egocentrismo? Sim, porque está baseado na ideia. O egocentrismo, ele é uma coisa boa, né? No sentido de que seja limitado, no sentido que seja... Mas se ele é exacerbado, isolado... Não, e se tem uma coisa que é certa, é que o nosso sistema ele é individualista, egoísta e autossustentado. Porque interessa a ele, né? Interessa a ele. O Eduardo tinha colocado uma coisa aqui, né? Que a negação do futuro leva ao individualismo. Achei interessante isso, eu gosto muito. Que a gente nega o futuro, a gente vira... Ok. Nós vamos ouvir aqui agora a Gil, porque nós queríamos valorizar mais as pessoas que estão. Até quero que vocês também nos eduquem nessa direção, né? A gente já teve aqui a Ian, ela já foi, está aí ainda? O Pedro? Estão aí, tá. Então uma palavrinha, por favor, dessas 3 pessoas. Mas eu peço para vocês que vamos aproveitar mais essas pessoas, né? Valorizá-las mais. Eu? Bom, quero dizer que esse tema da indiferença, ele me deixa um pouco angustiada e nervosa, porque eu sei que a gente lida com a indiferença todos os dias. E bom, a gente falou do vazio de emoções e do vazio de justificativa, de emoções nas pessoas e da justificativa na sociedade. E eu entendi que isso é como a consequência da indiferença, ou seja, o efeito da indiferença. E aí a minha reflexão foi bem no sentido da última colega que falou, que é a questão da origem da diferença. Então, como trabalhar com a diferença, sendo que nós
diversos setores na